Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A incredulidade do homem o impede de receber milagres. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Mas o nosso Deus, Ele se agrada em encontrar no homem a fidelidade, a confiança nele. Vamos ao nosso tema, alcançando o impossível pela fé. O nosso texto base está em Jeremias capítulo 32, verso 27, que diz: Eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Olha a pergunta do Senhor ao profeta Jeremias. E quando nós vemos no nosso tema alcançando o impossível pela fé, nós vamos ver que impossível significa o que não pode ser, significa o que não pode existir ou o que não pode acontecer, o que é difícil demais de fazer, o que é difícil de conseguir. E a Bíblia, ela nos mostra muitas vezes o agir de Deus em situações que pareciam que não havia solução, mas nós temos que crer, nós não podemos abrir mão da nossa fé em Deus, nós precisamos constantemente estar nos lembrando que o nosso adversário, ele quer nos roubar a fé que temos em Deus. Por isso que muitas coisas acontecem que nos faz desviar do foco, nos faz desviar de alcançarmos um milagre de Deus. Mateus no capítulo 21, verso 21 e 22 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então nós vemos que tem a condição crendo. Nós precisamos crer, porque o nosso Deus se agrada, o nosso Deus se alegra. E eu fico imaginando quando Jesus repreendeu os discípulos deles, eles estavam passando por uma tempestade e no meio daquela tempestade eles ficaram com muito medo e eles foram acordar o nosso Senhor. Mateus capítulo 8, verso 25 e 26. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Eu até imagino que os discípulos, aqueles homens que eram experientes em passar por tempestades, viram que aquela tempestade era diferente. Eles entenderam que aquela tempestade podia levar eles à morte. Era uma tempestade real e o barco estava quase naufragando. Mas a diferença entre esta tempestade que eles estavam vivendo e outras que eles já deveriam ter vivido é que quem estava no barco era o dono da vida. Quem estava no barco juntamente com eles era o autor da criação, e o fato de Jesus estar no barco era motivo para eles se sentirem seguros, para eles crerem que nada iria acontecer. Mas sabe o que aconteceu? Um medo invadiu a mente deles, mesmo eles já tendo presenciado vários milagres que o Senhor havia feito. Muitíssimas vezes nós também agimos assim. A situação que nós podemos estar vivendo pode nos deixar temerosos e pode nos fazer ter um
uma fé fraca, nós podemos não conseguir ter uma fé plena, uma fé inabalável no Autor da criação, porque o nosso Senhor, Ele está conosco e Ele está conosco em todas as situações, como Ele fala em Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E eu fico pensando justamente na pergunta que Jesus fez aos discípulos dele nesta situação. Lucas capítulo 8, verso 25. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Olha a pergunta de Jesus aos discípulos: onde está a vossa fé? Quantas vezes nós precisamos fazer essa pergunta para nós, porque nós precisamos estar atentos, nós precisamos olhar para a situação desfavorável ou aquela situação que pode nos estar causando medo, nos deixar até mesmo apavorados, e nós devemos nos questionar: onde está a nossa fé? Nós precisamos demonstrar a nossa fé, porque o Autor da criação, Ele habita em nós através do Espírito Santo. E quando nós demonstramos a incredulidade, a dúvida e a falta de esperança, nós não agradamos a Deus. Hebreus no capítulo 11, verso 6 nos mostra: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Então nós precisamos sempre estar alimentando a nossa fé. Alimentamos a nossa fé através da palavra de Deus, alimentamos a nossa fé através da nossa comunhão com Deus. Sabe quem que falou para Maria, a mãe de Jesus, que a pessoa que tem fé é uma pessoa feliz? A prima dela, Isabel, a mãe de João Batista. Lucas capítulo 1, verso 45, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Você quer ser feliz? Alimente a tua fé na palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, porque quando nós cremos, nós agimos de acordo com a palavra de Deus. E existem muitos exemplos na Bíblia, exemplos de situações que eram impossíveis aos seres humanos, situações que eram impossíveis ser modificadas, mas devido à fé, Deus agiu. Eu poderia pegar, por exemplo, as mulheres estéreis da Bíblia. Nós temos um estudo sobre isso. Aquelas mulheres estéreis, elas tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Até mesmo eu vou citar o caso de Isabel, a prima de Maria, que ela falou para Maria que bem-aventurada é aquela que tem fé. Isabel, casada com Zacarias, o casal já era avançado em idade e eles tiveram sua oração ouvida por Deus e Deus agiu. Deus mandou o anjo Gabriel anunciar ao sacerdote Zacarias a gravidez de Isabel. Lucas capítulo 1, verso 13, que diz: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Imagina por quanto tempo eles oraram, quanto tempo eles esperaram essa boa notícia, mas o Senhor fez Isabel, fez Zacarias terem o filho numa idade avançada. Vamos ver outro exemplo, o rei Manassés. O rei Manassés foi um rei que começou seu reinado confiando nele mesmo, confiando em outros reis. E olha,
confiando em deuses falsos. Ele desafiou o Senhor, ele colocou ídolos no templo de Deus. Mas quando Manassés se viu em apuros, quando ele foi levado cativo pelo rei da Síria, sabe quem que ele buscou? Ele buscou ao Senhor, ele se arrependeu e Deus, que é perdoador, teve misericórdia deles. Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 12 e verso 13, que diz: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Olha que interessante. E humilhou-se perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus mudou a história do rei Manassés. Foi um milagre que aconteceu na vida dele. Ele voltou como rei sobre Judá e reinou em Jerusalém. Eu gosto muito de citar a história de José, um rapaz que foi vendido como escravo ao Egito, mas Deus transformou esta situação. Um milagre de José foi ele ter se tornado o governador do Egito. Imagina, aquele menino que era muito amado pelo pai, se viu numa situação vendido pelos próprios irmãos ao Egito. Ah, se não fosse a fé de José em Deus, quando tudo estava dando errado, quando as circunstâncias estavam desfavoráveis e quando ele foi mandado injustamente também para a cadeia, com certeza, se não fosse a fé dele em Deus, ele teria desistido até mesmo de viver. Gênesis capítulo 41, verso 38 e verso 39, que diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Nós precisamos ver esses milagres que estão registrados na Bíblia. Precisamos aprender com o nosso Deus através da sua palavra. Precisamos entender que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E assim como o profeta Jeremias demonstrou a fé dele no Senhor através da oração, nós devemos demonstrar a nossa fé através da oração, através da nossa maneira de viver. Jeremias 32 e 17, olha a oração de Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Era justamente o que Jeremias estava falando para o Senhor. A situação que Jeremias estava vivendo era uma situação muito difícil, mas no versículo que nós vimos no nosso texto base, nós vimos justamente a resposta do Senhor ao profeta Jeremias. Jeremias capítulo 32, o verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus havia falado para Jeremias que o povo seria levado cativo, mas que depois o Senhor traria o povo novamente para o lugar que estava, para a terra que o Senhor havia dado a eles por herança. E Deus nos mostra que para Deus não há impossível. Jeremias, ele foi usado por Deus para nos trazer a palavra, para nos fortalecer, para nos mostrar que o nosso Deus tem todo o poder. Nós vimos nos exemplos bíblicos pessoas que ousaram crer no poder de Deus, assim como nosso Jesus. Ele perguntou ao pai de um menino que estava precisando de milagre, que estava precisando de libertação. Marcos capítulo 9, verso 22 e 23. Todavia, se tu podes fazer algo, era a pergunta do pai do menino, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos.
Olha o que Jesus responde. Se podes, contestou-lhes Jesus, tudo é possível para aquele que crer. Olha como Jesus repreendeu aquele pai e o pai daquele menino assegurou. Ele certificou que ele cria e ele recebeu o milagre do Senhor. Vou começar a concluir que nós possamos entender que o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. É o Todo-Poderoso. Ele pode realizar milagres em todos os tempos, mas a incredulidade do homem pode impedir o agir de Deus em nós. Isto, se Deus permitir. Mateus capítulo 13, verso 58 diz, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. A Bíblia nos deixa muitos exemplos de pessoas que receberam milagres, porque elas creram, porque elas se colocaram em submissão a Deus. Eu quero concluir trazendo a pergunta que Jesus fez a Marta. Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, quando Lázaro estava morto. João, no capítulo 11, verso 39, verso 40, determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus, louvado seja Deus. E a gente vê Jesus, ele nos assegura em Lucas 18 e 27, assim como Jesus, ele assegurou a Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele fala tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Que o Senhor Jesus possa fortalecer a tua fé neste dia e que você possa não desistir do milagre que você precisa, porque tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.